Eu sei que muita gente acha que com o tempo a gente se acostuma, que velhice é sinônimo de silêncio, de invisibilidade, mas o que ninguém te conta é como isso começa. Não é de uma vez, é aos poucos, numa frase jogada, num olhar que te atravessa, numa porta que se fecha enquanto você ainda está ali. Me chamo Noralda, tenho 68 anos e posso dizer com todas as letras, não me tornei amarga nem solitária. Eu fui levada para esse lugar, por pessoas que eu mesma criei, por escolhas que fiz com o coração, e que hoje, se eu pudesse refazer, talvez fizesse diferente. Ou talvez não, porque no fundo a verdade só dói quando chega tarde demais. Era um domingo limpo, desses que o céu parece desenhado. Eu tinha acabado de molhar os antúrios, meu cantinho de paz. Me sentei na cadeira de ferro da varanda com um copo de chá gelado e o rádio baixinho, tocando Amado Batista. A casa estava em silêncio e eu quase consegui fingir que morava sozinha. A porta da sala abriu com força. Meu filho apareceu no vão como quem entra numa casa de aluguel. Nem com licença, nem bom dia. Mãe, dá uma voltinha hoje? Ele falou sem nem me encarar. Chama a dona Cleusa, vai tomar um café lá na padaria. Vou fazer um churrasco aqui com o pessoal, beleza? Só isso, como se eu fosse visita, como se o meu lugar fosse o lado de fora, como se eu, dentro da minha própria casa, atrapalhasse. Não respondi, só fiquei olhando. Ele já tinha virado as costas quando terminei de piscar. Nem esperou. Foi direto pro quarto dele, arrastando os chinelos e mexendo no celular. Eu fiquei ali, chá na mão, rádio tocando, mas alguma coisa dentro de mim desligou. A música virou ruído. O gosto do chá ficou morno. E o céu continuava azul demais para combinar com o que eu estava sentindo. Fiquei imóvel uns 5 minutos, pensando se era isso mesmo que eu tinha escutado. E era. Não foi a primeira vez. Só que naquele domingo, doeu diferente. Voltei devagar para dentro. Passei pela sala, onde o tapete estava torto e o controle da TV jogado no chão. A mesa cheia de farelo. Vi o chinelo dele largado no corredor, a toalha molhada em cima da cadeira. E me vi, como sempre, pegando, ajeitando, calando. Mas não dessa vez. Fui até o armário do corredor e peguei uma caixa que ninguém mexia fazia anos. Lá estavam pastas velhas, papéis antigos, contas que eu guardava por via das dúvidas. Peguei uma pasta azul, a mesma que usei anos atrás quando ajudei ele a se mudar da casa da ex-mulher para cá. 7 anos. 7 anos que ele veio com 2 malas e uma desculpa na boca. É só até eu me ajeitar, mãe. E eu acreditei. Porque é isso que a gente faz por quem ama. A gente acredita. No começo, ele ajudava com uma coisa ou outra. Depois parou. Disse que estava apertado. E eu, com medo de pressionar, calei. Fui segurando tudo. Comida, água, luz, internet, até a gasolina do meu carro. Vi ele comprar fone novo, celular novo, camiseta de banda importada. Mas nunca ouvi. Toma aqui, mãe, para dividir a conta da casa. Em 7 anos, ele não pagou uma conta de luz. Nenhuma. No domingo da tal festa, quando ele disse para eu dar uma voltinha, não foi só desrespeito. Foi um atestado. Era como se dissesse, você não é mais bem-vinda aqui. Mas eu sou a dona. A casa é minha. Foi construída com o suor meu e do pai dele. O mesmo pai que sempre dizia, não deixe esse menino se criar demais não, Nora. Senão ele nunca aprende. Talvez ele tivesse razão. Eu poderia ter gritado, poderia ter discutido, mas não quis palco, não quis espetáculo. Preferi fazer do meu jeito, do meu tempo. Subi pro meu quarto, sentei na beirada da cama e olhei pro porta-retrato do nosso casamento. O João me fazia falta em dias assim. Porque se ele estivesse aqui, esse tipo de coisa não acontecia. Mas ele se foi cedo. E eu fiquei. Fiquei tentando segurar a casa, segurar o filho, segurar o que já não queria ser segurado. Desci de novo com outra cabeça. Abri a gaveta da cozinha e peguei papel e caneta. Escrevi só uma frase. Boa festa. A partir de amanhã, as contas também são suas. A dona da casa tirou férias, por tempo indeterminado. Deixei em cima da mesa. Peguei a pasta com os papéis. Tirei cópias de tudo. Organizei. Separei. Não porque ele ia ler,
mas porque eu precisava me lembrar. Eu fiz tudo por ele. E agora estava fazendo por mim. Naquela noite, não dei uma voltinha. Fui dormir na casa da minha comadre Dalva. Levei só o necessário. Nem levei roupas. Só um travesseiro, minha pasta e minha dignidade. E dormi como há muito tempo não dormia. Porque quando a gente some, às vezes, é para ser encontrada por nós mesmas. A gente não percebe quando a rotina vira sobrevivência. Vai sendo aos poucos. Um só hoje que vira hábito. Um deixa pra lá que vira regra. E quando vê, você tá morando com um estranho, que ainda por cima é seu filho. Foi numa quarta-feira de março, chuvosa, que ele apareceu na porta de casa com as malas na mão e o rosto desfigurado de cansaço. Tinha terminado com a esposa fazia poucos dias. E a exaustão dele era quase física. O cabelo mal cortado, as olheiras fundas, o olhar perdido. Nem precisei perguntar. Abri a porta e deixei ele entrar. Só até eu me ajeitar, mãe. Prometo, ele disse, sem levantar os olhos. Naquele dia, eu preparei sopa de feijão, arrumei o quarto que antes era de visitas e deixei a toalha limpa dobrada na cama. Fiz o que qualquer mãe faria. Na semana seguinte, ele dormiu a maior parte do tempo. Disse que estava emocionalmente destruído. E eu entendi. Ofereci comida, fiz chá, escutei desabafos. Deixei a televisão mais baixa. Passei a andar mais devagar pela casa. Dava até para achar que eu era hóspede e não moradora. O primeiro mês passou, depois o segundo. Ele não procurava emprego, não saía. Dizia que ainda não estava pronto. E eu respeitava. Sempre respeitei. Comecei a fazer as compras de sempre, mas com o dobro de volume. Mais pão, mais leite, mais carne. O gás acabou mais rápido. A luz subiu. E eu fui cobrindo tudo com o que podia. Deixa que quando eu me estabilizar, eu reponho, ele dizia. Mas nunca repôs. No terceiro mês, ele trouxe o videogame. Instalou na sala sem perguntar. Fios espalhados, controle em cima do sofá. Começava a jogar às 2 da manhã. Gritava com os colegas no microfone, dava risada alta. E se eu reclamava do barulho, vinha o deboche. Ah, mãe, relaxa. Vai dormir de aparelho auditivo agora? Doeu, mas calei. O quarto que era de visitas virou dele por completo. As roupas começaram a se espalhar pela casa. A toalha molhada passou a ser presença constante em cima da cadeira da cozinha. O banheiro virou um campo de guerra. Barba na pia, frasco vazio de shampoo jogado no chão. As compras passaram a ser obrigação minha, e se eu esquecia alguma coisa, ouvia. Não tem leite? De novo? Não agradecia, não perguntava, só exigia. Tentei conversar algumas vezes, com cuidado. Dizia que era importante ele retomar a vida, buscar trabalho, ajudar nas despesas. Ele sempre respondia do mesmo jeito. Já tô resolvendo, mãe. Você fica pressionando e me atrapalha. Teve uma vez que falei mais firme. Foi no Natal do segundo ano. Eu queria fazer uma ceia simples, só nós dois. Ele sumiu. Voltou às 2 da manhã, bêbado, e disse: nem lembrava que hoje era 24. Fiquei sentada na mesa com o frango assado e o arroz com passas intocados. Comi sozinha. Chorei em silêncio. E no dia seguinte, fiz café como se nada tivesse acontecido. Um dos momentos mais simbólicos foi quando vendi meu conjunto de ouro. Um bracelete que ganhei no meu aniversário de 40 anos. Precisava pagar o conserto da geladeira, que ele quebrou tentando dar um jeitinho. Ele prometeu que arrumava. Deixou pior. Vendi para uma vizinha, em 3 vezes. Nunca contei para ele. Seria humilhante demais admitir que eu estava desfazendo das minhas lembranças para manter uma casa funcionando. Casa que ele usava como se fosse pensão. Minha irmã, Maricota, notava meu cansaço cada vez que vinha me visitar. Uma vez me disse na porta, baixinho: você sumiu, Nora. Você tá só existindo. E era verdade. Eu não sorria mais. Meu mundo se resumia à cozinha, à lavanderia e ao sofá. Não lia como antes. Não fazia crochê. O rádio, que sempre tocava na cozinha, ficou desligado por quase 1 ano. Teve um dia que sonhei com meu marido, o João. No sonho, ele me perguntava por que a casa estava tão escura. E eu não soube responder. A casa estava escura porque eu apaguei a mim mesma. E tudo por amor. Ou pelo menos pelo que eu achava que ainda era amor. Mas o que é amor quando só um lado entrega tudo?
O pior era a maneira como ele me tratava na frente dos outros. Quando os amigos vinham, eu virava sombra. Se tentava interagir, ele mudava de assunto. Se eu oferecia comida, revirava os olhos. Uma vez ouvi ele dizer pro amigo: "Minha mãe é meio paranoica, ignora." Aquilo me destruiu por dentro. Eu que lavei as feridas do joelho dele quando ele caiu de bicicleta aos 6. Eu que menti no serviço para buscá-lo mais cedo quando ele teve febre na escola. Eu que guardei o desenho torto dele colado na geladeira por 5 anos. E agora era paranoica, incômoda, chata. 7 anos. 7 anos de ausência disfarçada de presença. Porque ele estava ali fisicamente, mas emocionalmente, eu era sozinha, invisível, ignorada, como um interruptor quebrado na parede. Está ali, mas ninguém usa. E mesmo assim, eu esperei. Esperei um pedido de desculpas, um gesto, uma palavra de reconhecimento. Não veio, até aquele domingo. Aquele maldito domingo em que ele me olhou, apontou para a porta e disse para eu dar uma voltinha. Não foi o pior dia da minha vida, mas foi o mais claro. Como se alguém acendesse a luz de uma vez e você enxergasse tudo. Os cantos sujos, as rachaduras, a poeira acumulada do tempo. Enxerguei tudo e decidi que não ia mais me apagar para ninguém, nem para o meu próprio filho. O que mais me doeu naquele domingo nem foi o pedido. Foi a certeza de que ele já tinha decidido antes de abrir a boca. Aquilo não foi uma pergunta, foi um aviso. Ele entrou na casa como se estivesse no direito. Passou por mim sem olhar nos olhos, como quem passa pelo porteiro do prédio. Foi direto para o quarto, pegou o celular e começou a fazer ligações. Traz a churrasqueira elétrica, mas traz também o isqueiro, vai que falta. Ele ria. E vê se a Carol vem, tá? Ela prometeu. Enquanto ele falava, fui até a cozinha. A pia estava cheia de pratos que ele deixara no sábado à noite. Um pote de sorvete vazio, uma panela com resto de macarrão seco, 3 copos com marca de gordura. Lavei um por um, sem pressa, mas com raiva. Não dele, de mim, porque eu sabia. Sabia onde aquilo ia dar. Sabia que aquela festa não era a primeira. Só era a primeira em que ele teve a ousadia de me pedir para sair de casa para ela acontecer. Era a primeira em que ele deixou claro que minha presença incomodava. Terminei de lavar, enxuguei as mãos no pano de prato e fiquei parada ali. O sol batia na parede da cozinha, desenhando uma faixa amarela no azulejo branco. Lembrei do dia em que compramos aquele azulejo. João queria o bege. Eu insisti no branco. Ganhei. Ele dizia que eu era teimosa. Eu dizia que era decidida. Agora, ali, não tinha mais ninguém para bater martelo por mim. Só eu. E dessa vez, eu ia fazer valer. Ele voltou para a sala com um saco de carvão nas mãos. "Ô mãe, vê se tem vinagre aí. Precisa para temperar a carne." Disse como se eu fosse empregada. Não respondi. Abri o armário, peguei o vidro de vinagre, deixei em cima da bancada e saí da cozinha. Fui pro meu quarto, fechei a porta, sentei na cama e respirei fundo. O ventilador fazia um barulho cíclico, baixo, que preenchia o silêncio do ambiente. Pensei em tudo que eu tinha aberto mão. Não para ele diretamente, mas por manter a paz da casa. Pelas vezes em que deixei de chamar uma amiga para não constranger ele. Pelas noites que não dormi, preocupada se ele voltaria bêbado. Pelos feriados em que preparei almoço e ele sequer apareceu. Abri a gaveta do criado mudo. Lá dentro, uma caixinha de madeira com meus documentos. Peguei minha identidade, minha certidão de casamento e vi os papéis da casa. Título de propriedade, contas em meu nome, comprovantes. Tive uma ideia. Se ele queria tanto a casa só para ele, que conhecesse o peso de mantê-la. Levantei, peguei uma pasta transparente e comecei a reunir tudo. Luz, água, gás, IPTU, mercado. Meses e meses de comprovantes. Era uma pilha. Levei a pasta para a sala e deixei na mesa. Não em tom de ameaça, em tom de lembrete. Aquela casa tinha dono, sim. E o dono era quem sustentava tudo ali dentro, não quem ligava a churrasqueira. Voltei pro quarto, vesti uma calça preta, uma blusa de linho clara, coloquei um brinco pequeno e o meu sapato confortável de sair. Peguei a bolsa, o celular e, por fim, escrevi o bilhete. A festa é sua, mas a responsabilidade também. A casa continua minha. Deixei o papel sobre a pasta, com a minha letra firme.
Ouvi ele rindo no quintal. Já tinha começado a organizar as mesas. A caixa de som estava ligada, a música num volume que atravessava a parede. Uma batida eletrônica, impessoal, que não combinava com casa nenhuma. Só com festa de quem não mora. Passei por ele no corredor. Ele nem percebeu que eu estava arrumada. Estava mexendo no celular, rindo, suando, gritando com alguém no viva voz. Quando saí pela porta da frente, fui tomada por uma sensação esquisita. Não era tristeza. Era uma espécie de alívio misturado com vergonha. Alívio por ter decidido sair. Vergonha por ter deixado chegar até ali. Fui andando até o ponto de ônibus. Eram 6 quarteirões. O sol ainda estava alto, mas já começava a descer. O calor batia nas costas e o vento trazia cheiro de carvão queimando. Peguei o ônibus até a casa da Dalva, minha comadre. Ela abriu a porta com aquela cara de surpresa boa. Ué, mulher, o que houve? Vim passar uns dias. Se ainda tiver aquele quarto? Claro, ora! Ainda tem até tua colcha lá dobrada na gaveta. Entra, vai. Quer um café? Sentei na cadeira da cozinha dela e senti o corpo amolecer. Ela foi preparando o café, sem muitas perguntas. E eu fui contando, em pedaços, a frase do churrasco, os anos anteriores, o bilhete. Você demorou até demais para fazer isso, Nora. Ela disse com voz baixa. Mas nunca é tarde. Bebi o café sem açúcar. Senti o gosto amargo e pensei. É assim que começa a cura. Primeiro a gente engole o que é ruim. Depois, o paladar muda. Naquela noite, Dalva me deu um cobertor e me desejou boa noite. O colchão era mais duro que o meu. A janela fazia barulho. Mas eu dormi. Sem barulho de videogame, sem medo de porta batendo, sem esperar o som da chave na fechadura. Dormi como há muito tempo não dormia. No dia seguinte, acordei com uma ligação perdida no celular. Era ele. Não liguei de volta. No meio da manhã vieram mais 2 mensagens. Uma só dizia, mãe, e outra. Que história é essa de papel em cima da mesa? Não respondi. Pela primeira vez, eu tinha algo mais valioso do que a paz dele. A minha própria. Na manhã da segunda-feira, eu não precisei de despertador. Abri os olhos antes do sol. O teto estranho da casa da Dalva parecia um quadro branco, e ali comecei a reorganizar tudo. Não era só a minha vida que estava fora de lugar. Era também o conceito de maternidade que eu carregava há décadas. Aquele que dizia que mãe aguenta tudo, que mãe nunca larga, que mãe sempre espera. Pois bem, eu esperava fazia 7 anos, e agora esperava por mim. Levantei, tomei banho, vesti uma roupa limpa e fui até a padaria da esquina. Pedi um pão na chapa com café forte. Peguei um guardanapo extra e, no verso, comecei a rascunhar o que precisava fazer. Um plano. Não um desabafo, nem uma lista de mágoas, mas um plano real. Coisa que mãe rara faz por si. 1. Localizar todos os comprovantes no meu nome. 2. Ligar para a Tainá, minha sobrinha advogada. 3. Conferir a matrícula da casa. 4. Pedir formalmente a regularização do espaço 5. Comunicar a ele, de forma legal, o fim da hospedagem não era vingança. Era clareza. Voltei para a casa da Dalva com esse papel dobrado no sutiã, como quem carrega segredo. Liguei para a Tainá ainda antes do meio-dia. Ela atendeu de primeira. Oi, tia. Tá tudo bem? Agora vai ficar. Expliquei tudo em detalhes. A convivência, o acúmulo de dependência, a última frase. Falei como quem narra uma história alheia, com distanciamento. Ela ouviu sem interromper. A casa tá só no seu nome? Ela perguntou. Tá, desde que seu tio João faleceu. Então a gente começa pelo básico. Notificação de desocupação. Formal. Oficial. Ele vai ter um prazo e não precisa de confronto, nem de gritaria. A senhora só precisa autorizar. Autorizo. Quero fazer do jeito certo. Nada de briga, mas também nada de silêncio. Ela me orientou sobre os documentos. Eu já tinha quase tudo em mãos. Os comprovantes estavam em casa e a cópia da escritura também. Só precisei voltar lá uma vez. E fui sem medo. Combinei com a Dalva. Ela me acompanharia. Chegamos por volta das 2 da tarde. A casa estava vazia, a porta da frente trancada. Ele devia estar no trabalho, ou na rua, onde quer que andasse. Usei minha chave, entrei.
A casa tinha cheiro de gordura e fumaça. O ventilador ligado na sala, janela fechada, garrafas pela metade na pia, o chão da cozinha pegajoso. Não chorei. Subi, fui direto ao meu quarto, ainda do jeito que deixei. As cortinas abertas, a cama feita, o travesseiro sem uso. Peguei minha pasta com as originais. Peguei também uma bolsa com roupas, meus medicamentos, meus óculos reservas. Desci em silêncio. Na sala, Dalva já tinha aberto a janela e desligado o ventilador. Quer que eu ajude com mais alguma coisa? Ela perguntou. Não, hoje é só recolher. O resto, ele que lide. Antes de sair, deixei um envelope em cima da mesa. Dentro, uma cópia da notificação que Tainá tinha me mandado. Oficial, com prazo, com explicações claras. Ele teria 60 dias para resolver a vida. Não era despejo, era fim de favor. Fechei a porta com calma, tranquei e guardei a chave comigo. Dalva, do meu lado, disse só uma frase. Você fez o que precisava ser feito. Sem grito, sem mágoa, com dignidade. Na volta, sentei na janela do ônibus e olhei a cidade passar. Pela primeira vez, sentia que o mundo girava fora daquela casa, que eu não era parede, nem mobília, que eu era mulher, capaz, coerente. Na semana seguinte, fui até o cartório com a Tainá. Regularizamos tudo, escritura atualizada, contas migradas. Pedi para cancelar a conta de luz em meu nome. Pedi também para cortar a internet. Mas e se ele ficar sem? Perguntou a atendente. Aí ele que ligue para a companhia e assuma, respondi. Foi nessa hora que percebi o peso que carregava. Não eram as contas, era o laço, a culpa, o silêncio constante de quem sempre achou que devia mais. Voltei para casa da Dalva leve. No caminho, passei numa loja de utilidades e comprei um conjunto novo de copos para ela. Pequeno gesto de agradecimento. Dalva me recebeu com sorriso e abraço. Você tá outra, até a pele tá melhor. Quando a alma respira, o corpo acompanha, respondi. No sábado daquela semana, sentei para escrever uma carta. Não para ele, para mim. Noralda, você sobreviveu a tudo. A viuvez, a solidão, as noites de susto. Mas o que mais te enfraqueceu foi a ausência de reconhecimento dentro do próprio lar. Agora você entende. Presença sem respeito é ruído. E amor que pesa não é amor, é dívida. Guardei a carta dentro da minha Bíblia, entre os salmos. Dias depois, soube que ele estava revoltado, que dizia para conhecidos que a mãe surtou, que inventou de sair do nada, que fez drama. Não importava. Quem precisa se explicar é quem mente. Eu tinha fatos, documentos e, sobretudo, uma consciência tranquila. Continuei meu plano. Aluguei um quartinho perto da pracinha central. Simples, com cozinha pequena e varanda. Levei meus livros, minhas fotos, minhas plantas. A Dalva me ajudou a arrumar tudo. Colocamos uma cortina azul clara na janela, daquelas que deixam o sol entrar sem invadir. Na primeira noite ali, sentei no chão da varanda com um prato de arroz e ovo e vi as luzes da rua. O barulho da cidade era outro. Não tinha grito, nem comando, nem passos apressados no corredor. Só silêncio. Daquele que cura. E ali, com a panela ainda quente no colo, pensei, eu nunca mais volto para onde sou tratada como sobra. Ser mãe me ensinou muita coisa, mas aprender a ser mulher por conta própria, aos 68 anos, foi o que me salvou. Era estranho acordar num lugar onde ninguém me esperava de pé para perguntar onde estava o pão, onde o banheiro estava seco, onde o rádio da vizinha era o único som além dos passarinhos. Meu quartinho novo ficava nos fundos de uma vila calma, com muros baixos e vizinhos de bom dia na calçada. Pegava sol de manhã e sombra à tarde, e embora tivesse cheiro de tinta fresca e concreto recente, aquilo cheirava a começo. Comprei um varal de chão e um tapetinho novo para a porta. Reaproveitei uma cômoda antiga da Dalva e fui montando meu espaço com calma, como quem planta um jardim, uma muda por vez. Na terceira noite ali, decidi cozinhar. Coisa simples, arroz, cenoura, ovo mexido e um fio de azeite. Mas pela primeira vez em muito tempo, cozinhei só para mim, e sem pressa. Comi na varanda, olhando o poste aceso da rua, ouvindo o som abafado de uma novela vindo da casa ao lado. Nenhum grito, nenhuma exigência.
Na manhã seguinte, Tainá me ligou. Tia, ele recebeu a notificação. Entrou em contato com o escritório. E tentou desqualificar a senhora. Disse que não esperava isso de você. Mas a papelada tá impecável. Nenhuma contestação. Só pediu tempo para entender o que tá acontecendo. Eu ri, mas não de deboche, de constatação. Ele, um homem feito, não sabia o que era ser confrontado com limite. Sempre confundiu gentileza com obrigação, silêncio com consentimento. Ele não esperava mesmo, mas agora vai aprender, respondi. Tainá disse que o advogado dele pediu para negociar diretamente comigo. Eu recusei. Não porque queria distância, mas porque ele já teve tempo suficiente para conversar enquanto morava sob o mesmo teto. E não usou. Passei os dias seguintes resolvendo detalhes práticos. Atualizei meu endereço na aposentadoria. Pedi instalação de linha telefônica. Abri conta de energia no meu nome, coisa que ele nunca teve coragem de fazer para si. No terceiro sábado desde minha saída, fui à feira sozinha. Escolhi frutas, legumes, pão caseiro. Cumprimentei os feirantes com sorriso. Uma moça me ofereceu uma muda de manjericão, de brinde. Trouxe para casa como se fosse troféu. Mais tarde, ouvi 3 toques na porta. Não esperava ninguém. Quando abri, era ele. Vestia a mesma camiseta de sempre, uma calça amassada e a cara de quem não dormia havia dias. Mãe, a senhora tá morando aqui agora? Eu não respondi de imediato. Fiz sinal para ele não levantar o tom. Vizinhos ouvindo. Mantive a calma. Tô morando onde me respeitam. E por enquanto, é aqui. Ele respirou fundo, cruzou os braços, olhou em volta. Tentava decifrar se era blefe, se eu só tava de birra. A senhora foi embora sem me avisar, deixou papelada. Foi pesado, viu? Pesado? Pesado é sustentar um homem que não retribui nem com afeto. Você quer conversar, conversa com a advogada. Eu não tenho mais nada a justificar. Ele tentou entrar. Fiz questão de ficar na porta. Você vai mesmo seguir com isso? Me tirar da casa? Eu tô te entregando a vida adulta. Era pra você ter assumido há anos. Agora vai ter que aprender. Ele balançou a cabeça, bufou. E soltou como se fosse ofensa. Tá parecendo outra pessoa. Não, eu sou a mesma. Você é que nunca enxergou. Fechei a porta com firmeza, mas sem pressa. Respirei. Sentei no sofá. O coração batia rápido, mas não era medo. Era liberdade. A sensação de se posicionar, enfim. Nos dias seguintes, ele não voltou. Mandou 2 mensagens pelo celular, tentando fazer charme, apelando para a saudade, dizendo que sentia falta do arroz com alho, que a casa estava vazia. Eu não respondi. Não por rancor, mas porque eu aprendi que a ausência não se resolve com saudade ensaiada. Se ele tivesse sentido falta real, teria valorizado minha presença antes da ausência. Tainá me informou que ele ainda não se movimentou juridicamente. Parecia em choque, recolhido. É o primeiro não real que ele escuta na vida, tia. Tá confuso. Ele não precisa de colo, precisa de espelho, eu disse. Usei os dias livres para reorganizar meu caderno de receitas. Decorei meu cantinho com fotos antigas. Pintei uma moldura com tinta dourada. Fui à biblioteca do bairro. Peguei um livro sobre plantas ornamentais. Comecei a ler todas as noites antes de dormir. A casa que eu deixei para trás nunca foi abandonada. Foi devolvida àquele que quis comandá-la. E agora, ele precisava entender o que significava manter um teto sozinho. Eu seguia como proprietária legal, mas emocionalmente estava fora. E isso pesava mais do que qualquer escritura. Recebi visitas. Dalva vinha tomar chá, trazia bolo. A vizinha do lado, Dona Áurea, me emprestou uma cadeira extra. Conversávamos sobre novelas, mas também sobre coragem. Sobre como a idade não é desculpa para continuar sendo passiva. O som da minha vida voltou. Não era alto nem urgente, mas era meu. Me peguei cantarolando na cozinha, pela primeira vez em meses. Uma música antiga, da minha juventude, que surgiu sem que eu chamasse. A ficha caiu ali. Eu não fugi. Eu me resgatei. Fugir é sair às pressas, sem rumo, com medo. Eu saí com estratégia, com clareza, com bagagem organizada. Deixei uma estrutura montada, contas separadas, tempo definido, papel assinado. Não deixei para ele o caos. Deixei a consequência. E ao contrário do que muitos pensam, não foi coragem que me moveu.
foi exaustão. A diferença é que dessa vez a exaustão virou ação. 2 dias depois, Dalva voltou da feira com um saquinho de ameixas e uma notícia na ponta da língua. Encontrei com a Dona Glória, vizinha da tua antiga casa. Eu, que estava terminando de enxaguar o arroz na pia, não reagi de imediato. Só escorria a água em silêncio. Disse que no domingo mal teve churrasco, que o povo começou a chegar e, do nada, começaram a ir embora. Nem fumaça subiu direito, que seu filho ficou perdido no meio da sala. Continuei quieta. Dalva me conhecia o suficiente para saber que não precisava puxar. Ela seguiu, com delicadeza. Só comento porque parece que foi diferente. Parece que a casa sentiu tua falta mais do que ele imaginava. Me sentei à mesa, enxugando as mãos no pano de prato. Olhei para a varanda. O manjericão que ganhei começava a enraizar bem no vaso. Crescia sem esforço. Tive vontade de dizer: eu também. Naquela noite, não dormi mal, mas sonhei. E no sonho, era como se eu passasse pela sala da antiga casa sem que ninguém me visse. As pessoas conversavam baixo, como se estivessem desconfortáveis, e havia algo fora do lugar. A luz era fraca. A mesa parecia menor, a toalha amassada. E ninguém sorria. Acordei com o som da chuva no telhado. Fui até a cozinha, fiz café e fiquei sentada observando as gotas escorrendo pela vidraça. Foi ali que entendi. Minha ausência era um personagem agora. E ele estava fazendo o trabalho que meu silêncio jamais conseguiu. No fim daquela mesma semana, minha sobrinha Tainá me ligou. Havia recebido uma mensagem do advogado dele. O tom era incerto, misto de desconforto e tentativas de manter compostura. Disse que não esperava essa postura da mãe e perguntou se seria possível reverter o processo de forma amigável. Reverter o quê? Perguntei, sem ironia. Acho que ele só agora entendeu o que você fez, que não foi ameaça, foi decisão. Agradeci e pedi que ela continuasse lidando com tudo no papel. Nada de telefonemas, nada de cafés para conversar como família. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada. Carol, uma das amigas dele, apareceu na vila. Vinha de bicicleta, com expressão mista de vergonha e urgência. Desculpa vir sem avisar. Não sei se posso... Pode sim. Senta um pouco. Ofereci um banco no jardim, do lado das minhas violetas. Ela se sentou e ficou um tempo em silêncio, olhando ao redor. Depois disse: não fui lá para a festa, mas fiquei sabendo. E quis ver a senhora. Só ver como estava. Estou bem, Carol. Em paz. Finalmente. Ela concordou com a cabeça. O que a senhora fez foi muito certo. Só queria dizer isso. A maioria das mães deixaria tudo passar. Faria um bolo no dia seguinte. Fingiria que não foi nada. Eu já fiz muito bolo assim. Agora chega. Ela sorriu com respeito. Não com pena, com reconhecimento. Antes de ir embora, deixou um pacote com bolachinhas de fubá. Fiz ontem. Receita da minha avó. Fiquei ali depois que ela saiu, pensando em como certas visitas são gestos de correção, de pequenos acertos que vêm de quem não errou diretamente, mas se importa. Na outra sexta-feira, um detalhe me chamou a atenção. Nenhuma nova tentativa de contato dele. Nem por celular, nem por recado, nem por parente. Era como se ele tivesse afundado num silêncio de reconhecimento, ou num orgulho que ainda não sabia quebrar. Mas eu não esperava resposta. Esperava continuidade. E ela veio. Fui aprovada para uma vaga de oficina na Casa da Cultura. Oficina de leitura com senhoras. Um grupo pequeno, gratuito, onde a gente compartilha trechos de livros e, com frequência, da vida também. Na primeira roda de conversa, li um trecho que dizia: quem não sabe sustentar o silêncio que provocou, jamais saberá valorizar a presença que perdeu. Ninguém disse nada por alguns segundos. Depois, uma mulher à minha esquerda soltou: parece escrito por uma mãe. Sorri sem dizer mais. Enquanto isso, soube por terceiros que ele estava tentando arrumar um lugar para ir. Tarde, talvez. Mas o movimento era dele agora. O peso estava nas mãos certas. O churrasco que ele preparou virou anedota entre os vizinhos. Churrasco da ausência, como disseram na padaria. Não porque faltou comida, mas porque faltou essência. E pouco a pouco, o mundo que girava ao redor dele começou a notar. Sem quem sustenta,
a festa não dura, nem a casa se mantém. Na minha casa nova, com meu varal pequeno e minha janela limpa, nada falta, nem bolo, nem música, nem eu. Pouco depois do que chamaram de churrasco do silêncio, uma imagem ficou na minha cabeça por dias. O controle remoto da sala da antiga casa. Ele tinha fita crepe no fundo para segurar a tampa das pilhas, e mesmo assim, funcionava. Eu mesma troquei as pilhas quando pararam. Ninguém percebeu. Ninguém agradeceu. Foi assim com tudo ali. Na semana seguinte à visita de Carol, recebi um envelope pelo correio. Endereço escrito à mão, caligrafia desleixada. Dentro, uma folha dobrada com poucas linhas. Tô tentando entender o que está acontecendo. Parece que de uma hora para outra, a senhora desistiu. Sei que não sou perfeito, mas podia ter conversado comigo como mãe. Li uma vez só. Depois dobrei o papel e guardei na última gaveta da cômoda. Não por afeto, por registro. Aquilo não era carta. Era confissão mal escrita de alguém que nunca aprendeu a olhar para si. Ele ainda se via como um menino de 35 anos que pedia ajuda e esperava colo. Mas o tempo não para por quem não se move. E ele ficou ali, parado, dentro da casa, dentro da própria desculpa. Soube que tentou vender o videogame, que voltou a pedir dinheiro emprestado para 2 colegas de trabalho. Um deles recusou. Disse que a situação com a mãe deixou todo mundo desconfortável. Aos poucos, o mundo foi devolvendo para ele a imagem que ele não queria ver. Não demorou para que minha irmã Maricota também aparecesse. Queria saber se o que tinha escutado era verdade. Contou que ele havia ligado para ela pedindo ajuda para administrar umas contas e que havia se feito de vítima. Ela perguntou: Nora, ele realmente está morando sozinho? Você saiu mesmo? Eu me mudei. A casa continua comigo no papel, mas não no afeto. Esse já tinha ido embora há tempos. Ela me olhou por uns segundos, com aquele jeito de quem pesa palavras. Achei que você fosse ser daquelas que aguentam até o fim. Eu fui. O fim chegou. Ficamos um tempo em silêncio. Depois ela soltou, com pesar. A verdade é que ele nunca precisou crescer, né? Você sempre ajeitou tudo antes dele tropeçar. Eu queria evitar dor. Só que tem gente que só aprende quando dói mesmo. Na oficina de leitura, li outro trecho naquele dia. Ser adulto não é pagar boletos. É saber onde começa o outro e onde termina você. Algumas mulheres sorriram. Uma delas, a dona Zeneide, disse: Meu neto tem 38 e ainda me pergunta onde guardei o tênis dele. Acho que a gente cria para cuidar, mas acaba criando para depender. Voltei para casa naquela tarde com essa frase na cabeça. E então, aconteceu algo que eu não esperava. Encontrei, na entrada da vila, uma sacola com 3 potes de plástico e um bilhete. Era dele. Fiz feijão, arroz e bife. Tá sem sal como a senhora gosta. Não levei os potes para dentro. Deixei na lavanderia. Olhei para eles por um tempo. A comida esfriava enquanto eu pensava. Esse é o gesto de alguém que ainda está no primeiro estágio do arrependimento. Aquele onde a tentativa é reconquistar o conforto, não reparar o erro. Naquela noite, fiz minha própria comida. Abobrinha refogada, um ovo pochê e uma fatia de pão. Depois, joguei fora os potes. Comida não deve carregar peso. E o que vinha dali ainda era culpa disfarçada. Comecei a refletir. O que exatamente impediu meu filho de amadurecer? Não foi a falta de educação. Ele estudou, teve teto, teve cama limpa, teve caderno novo todo início de ano, teve conversa, conselho, até castigo quando necessário. Mas também teve rede demais. Sempre que caía, eu estava ali antes da dor chegar. Eu entendia como amor. Hoje vejo que, em parte, foi medo. Medo de que ele quebrasse, de que a vida engolisse, de que ele ficasse como o pai, um homem bom, mas frágil demais para segurar o próprio peso. Com o tempo, meu cuidado virou armadura, e ele aprendeu que, ali, nada o atingia, até o dia em que parei de aparar. Comecei a escrever sobre isso no meu diário. Pequenos textos, coisas simples. Chamava de Notas para Mães que Não Querem Sumir. Escrevia antes de dormir. Uma noite escrevi: Não é que ele nunca cresceu, é que eu não dei espaço. Toda vez que ele caiu, eu já estava lá, com a escada pronta. Fechei o caderno e dormi sem culpa.
Na manhã seguinte, fui até o centro da cidade. Entrei numa papelaria, comprei um envelope novo, papel de carta florido e escrevi: "Fico feliz que tenha feito comida. Espero que um dia aprenda a fazer escolhas também. Esta é a última vez que comento algo diretamente. A partir daqui, só a vida ensina." Assinei sem título. Não por frieza. Por fim. Depois da carta, não houve mais potes nem bilhetes. Durante 2 semanas, o único sinal de que ele ainda existia foi uma mensagem curta no celular. "Recebi tua resposta. Entendi. Acho." E só. Nenhuma tentativa de se explicar melhor. Nenhuma pergunta real. Era como se ele quisesse encerrar com um ok antes mesmo de começar de verdade. Como se ainda achasse que tudo era fase. E que uma hora eu voltaria com a sacola de feira e a toalha bordada. Mas o tempo seguia. E eu também. Comecei a frequentar aulas de ginástica leve no centro comunitário. Fiz amizade com 2 mulheres da turma, Celina e Marilza. Uma delas me contou que passou por algo parecido com o neto, mas nunca teve coragem de sair de casa. A outra, que expulsou o filho com o apoio do marido, ainda carregava a culpa. Eu não. Na terceira aula, durante um alongamento, Celina olhou para mim e soltou: "A senhora tem o olhar de quem fechou a porta e jogou a chave fora." Sorri. Não joguei. Só pendurei no lugar onde ninguém mais alcança. Enquanto isso, Tainá me mantinha informada. O prazo legal para ele deixar a casa estava chegando perto. E até ali, nada tinha sido feito do lado dele. Não pediu prorrogação. Não moveu recurso. Tá em silêncio. Mas não é do tipo maduro. É o silêncio de quem tá esperando que a senhora desista, disse ela. Respondi com a calma que aprendi a cultivar. Ele não esperava que eu fosse até o fim. E não esperava mesmo. Ele sempre contou com meu medo de rompimento, com meu receio de cortar laços. Achava que bastava sumir por uns dias e depois voltar, sorrindo, que tudo se ajeitava. Mas o que ele não sabia, ou não queria enxergar, era que minha decisão não tinha vindo de um impulso. Tinha sido construída em silêncio, no meio de noites mal dormidas, contas empilhadas e frases atravessadas. No 28º dia desde a notificação, recebi outra mensagem. "Dá para conversar? Queria te ver." Sem assunto de papel. Só conversar. Não respondi. Não por orgulho. Mas porque eu tinha aprendido a diferença entre querer conversar e querer convencer. Naquele fim de semana, recebi a visita do Sr. Rubens, dono da casa onde eu estava morando. Veio trazer um contrato de renovação. Disse que nunca teve inquilina tão organizada e que, se eu quisesse ficar por mais tempo, era só avisar. Assinei o contrato na hora. Por 6 meses. Ali, reafirmei para mim mesma. Não tinha volta. Na segunda-feira, resolvi visitar o salão da Ana, minha antiga cabeleireira. Cortei o cabelo. Tirei o comprimento. Deixei mais leve. Quando ela terminou, me olhei no espelho e quase não me reconheci. Não porque estava diferente, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, vi alguém. Alguém que não estava esperando ninguém voltar para mudar a rotina. Alguém que não ficava em alerta com o som da porta. Alguém que escolhia, não apenas aceitava. No dia seguinte, passei na lotérica, paguei as contas, comprei uma raspadinha e ganhei R$ 20. Ri sozinha. Era pouco, mas era simbólico. Até a sorte parecia diferente agora. Na volta, recebi outra mensagem. "O que eu faço com o resto das coisas da senhora?" Foi o jeito dele dizer que estava aceitando, que o tempo estava acabando, que minha presença não voltaria para ajeitar os últimos detalhes. Respondi com 3 linhas. "Pode deixar numa caixa. Tainá, agenda a retirada, sem pressa, sem contato direto." Ele não respondeu. Soube pelos vizinhos que começou a esvaziar o quarto aos poucos. Um colchão apareceu na calçada, um saco de roupas na lixeira. O portão ficava mais tempo aberto do que antes. E então, no 42º dia, ainda dentro do prazo, Tainá me ligou. Ele entregou a chave no escritório. "Pediu para te avisar." Pediu? Ou só falou? Só falou. Tá certo. Já era hora. Desliguei o telefone com a sensação de que tinha fechado uma conta antiga. Uma que não aparecia nos extratos, mas que consumia muito mais do que dinheiro. Na semana seguinte, fui até o imóvel. Fui com Tainá, que levou um chaveiro para trocar a fechadura. A casa estava vazia, suja,
com cheiro de abandono. Mas não havia raiva ali, nem tristeza, só espaço. Abri as janelas, deixei o ar circular, caminhei pelos cômodos, toquei a parede da cozinha, olhei o teto da sala, passei a mão no batente da porta onde ele escrevia o nome com giz quando era pequeno. Respirei fundo e disse em voz baixa: agora sim. Não fiquei muito tempo. A casa não era mais casa. Era uma estrutura, um bem. Um lugar que precisava de reforma antes de qualquer decisão. Fechei tudo, travei com a nova chave e fui embora com passos firmes. No caminho de volta, parei num sebo. Comprei um livro de capa vermelha com um título que me chamou a atenção: Aqueles que foram e não voltaram. Não era de drama, nem de memórias. Era sobre escolhas definitivas. Sobre como o mundo se ajusta quando a gente para de esperar que ele mude. Li o livro em 3 dias. No fim, grifei uma frase: nem sempre precisamos ser perdoados. Às vezes, só precisamos ser esquecidos por quem achava que podia nos prender. Dobrei a página, fechei e dormi cedo. Foi numa quinta-feira que percebi. Meu nome tinha voltado a caber em mim. Escrevi ele numa ficha da biblioteca, enquanto renovava meu cadastro, e me vi sorrindo. Sem querer. Como quem reencontra a própria assinatura depois de anos emprestando a caneta para outros. Noralda. Simples. Inteiro. Meu. Já fazia mais de uma semana desde que Tainá me avisou que ele havia entregue a chave. Desde então, tudo seguia como deveria seguir. Sem interferência, sem drama, sem recaída. Nem ele tentou voltar, nem eu deixei espaço para dúvidas. A casa, agora oficialmente vazia, estava sendo tratada como bem imóvel, não mais como lar de ninguém. Um lugar de parede, e não de lembrança. Passei a acordar cedo, mesmo sem despertador. O corpo parecia ter entrado em acordo com a alma. Sem tensões noturnas, sem o peso do "será que hoje vai ter grito?" ou "o que será que ele vai inventar agora?" O único som era o do rádio da vizinha. E, às vezes, dos meus próprios passos pela casa pequena. Comecei a usar mais roupas claras, sem intenção estética, simplesmente porque combinavam com o que eu sentia por dentro. Uma manhã, ao abrir o armário, reparei que metade das minhas roupas antigas já não me diziam nada. Eram peças práticas, cinzentas, de tecidos gastos. Camisetas que usava para não incomodar, saias longas que escondiam o corpo, casaquinhos sem graça. Separei tudo numa sacola e doei. Fui ao centro e comprei 2 blusas novas, uma rosa, outra azul clara, e um par de brincos pequenos com pedra verde. Ao sair da loja, a vendedora comentou: "A senhora tem brilho de quem está recomeçando." Sorri e respondi: "Tô só voltando pro meu lugar." Minhas tardes passaram a ter ritmo. As segundas, leitura na praça. As quartas, oficina de escrita. Sextas, café com Marilza, minha vizinha da frente. E nos dias livres, passeio até a padaria mais distante, só para esticar as pernas e tomar café num copo de vidro, daquele que queima a mão. Meu corpo voltou a gostar de mim, e minha cabeça também. Passei a registrar pequenos pensamentos num caderno novo. Nele, não falava sobre ele, nem sobre a casa antiga, só sobre o que vinha depois. Batizei o caderno de Continuação. Um dos trechos que escrevi: "A liberdade não faz barulho. Ela apenas retira os excessos. O que sobra é a gente." Recebi também, naquele mês, uma ligação de uma prima distante, a Joana. Não nos falávamos havia mais de 10 anos. Ficou sabendo da história por terceiros e me ligou tímida. Queria dizer que a admirei. Nunca tive essa força. Conversamos por quase 1 hora. Ela contou sobre o casamento que terminou tarde demais, sobre a filha que agora fazia o mesmo com ela. Ocupava sem retribuir. No fim da ligação, ela disse: "Só de te ouvir já me deu coragem." Desliguei pensando: talvez o maior bem que a gente deixa no mundo não seja o que constrói, mas o que desocupa. O espaço que liberta os outros de carregar o que a gente já largou. Na mesma semana, Tainá me mandou uma mensagem: "Casa oficialmente regularizada. Anúncio de aluguel já publicado. Tudo sob controle." Li em silêncio. E depois escrevi no caderno: "Tudo sob controle. Inclusive eu." Não respondi a ela na hora. Fui até a cozinha, preparei chá de camomila, cortei uma fatia de bolo simples e me sentei na varanda. O jasmim,
agora florido, perfumava a entrada. Era um perfume leve, que só se sentia se prestasse atenção. Ali, entendi que minha vida nova não tinha picos, não tinha cenas dramáticas nem reviravoltas. Tinha constância. E essa constância era um tipo de paz que eu nunca conheci antes. Recebi um convite para falar numa roda de conversa da Casa da Cultura. Tema: relações familiares e limites emocionais. Aceitei. Com uma condição: não citar nomes, nem culpas, só caminhos. Escrevi um pequeno discurso. Começava assim: ser mãe não é sinônimo de eternamente disponível. Ser mãe é estar inteira e saber sair de cena quando a presença vira invisibilidade. No dia do encontro, sentei numa cadeira simples, de frente para 10 mulheres, todas de idades diferentes. Algumas me ouviram com os olhos marejados, outras tomavam nota. Quando terminei, uma delas levantou a mão. E se ele quiser voltar? Respirei fundo e respondi: então que volte para si. Eu não tô mais no mesmo lugar onde ele me deixou. Silêncio. E depois, aplausos discretos. Voltei para casa com uma sacola de pães doados por uma das senhoras e um bilhete preso na borda da sacola. Obrigada por falar o que eu ainda não consegui viver. Guardei o bilhete entre as páginas do meu caderno. Naquela noite, dormi com a janela aberta. O vento entrava devagar e o cheiro do jasmim vinha junto. No escuro, pensei: o que me sobrou não é pouco, é tudo. Na manhã em que recebi a chave nova, não chorei. Apenas passei o dedo pelas bordas dela como quem reconhece o contorno de algo que sempre foi seu, mas que por muito tempo ficou nas mãos erradas. A chave chegou num envelope simples, junto com o contrato assinado do novo inquilino. Um casal jovem, sem filhos, sem cachorro, com um tom de voz educado e um olhar sincero de quem sabe que casa não é só parede. É presença. Eu li cada cláusula com calma. E ao final, assinei em caneta azul: Noralda Antunes Vieira. Nome completo. Sem tremor na mão, sem rabisco. Fechei o envelope e encostei as costas na cadeira. Estava feito. A casa agora rendia. Não ocupava, não drenava, não sugava. Era um bem, como sempre deveria ter sido. Do lado de fora, a vizinha Marilza varria a calçada com vigor. A senhora viu? Amanhã tem reunião na associação do bairro. Vi sim, já confirmei presença, respondi. Dei um gole no café. Estava mais forte do que costumo fazer, mas naquele dia combinava. Peguei meu caderno de capa amarela e abri na última página. Havia deixado ela propositalmente em branco. Ali escrevi: quando deixei a casa, deixei também uma versão de mim que confundia amor com renúncia. Hoje, meu nome mora onde eu piso. E fechei o caderno e olhei ao redor. A estante com meus livros, o vaso do jasmim, a mesa pequena de madeira que comprei num bazar, o tapete com estampa de flor que me lembra a infância, as louças desencontradas, mas todas limpas. E no cabide, uma bolsa nova, presente de mim para mim. A campainha tocou. Era Celina, da oficina de escrita. Vim devolver teu livro e te convidar para uma coisa. Entrou sem cerimônia, como amigas antigas fazem. Que coisa? Vamos fazer um sarau mês que vem. Todo mundo vai ler algo. Você precisa ler um trecho daquele texto seu. Aquele da porta e da chave. Ri. Pode deixar. Vou pensar. Conversamos por 1 hora. Sobre livros, gente, os preços do mercado. Antes de sair, ela olhou para dentro da casa, depois para mim. Aqui parece lar. É, porque agora sou só eu. E isso basta. Depois que ela foi, lavei a louça com água morna. Deixei a janela aberta. A luz da tarde invadia a cozinha como quem conhece o caminho. Sentei no sofá e fechei os olhos por alguns minutos. Não pensei em arrependimentos. Não pensei em reconciliações. Não pensei no que ele estaria fazendo ou dizendo por aí. Pensei só no que vem depois. No que eu vou cozinhar amanhã. Na cor do esmalte que quero comprar no fim de semana. Na visita que quero fazer a Joana, a prima distante. Na próxima planta que quero cultivar. E em como minha vida finalmente coube dentro de mim. A casa onde ele ficou, aquela que levei anos tentando manter em pé com silêncio, não existe mais. Existe outra agora. Menor, mais simples, mais real. E o nome na porta é só o meu. Se essa história tocou seu coração,
Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.